Eu até falei sobre isso e acabei não finalizando do BBB. Porque o que é o BBB? É a mesma coisa. Você enjaula ali 12 participantes e você pode julgar. Você pode escolher um. Você pode cancelar e destruir a vida do outro, porque faz parte do programa. Então, ninguém vai te julgar. Por exemplo, se você vier falar dele pra mim, eu vou falar, poxa, que coisa chata, né? Mas se você vier falar do cara do BBB, é normal. Ah, quem que você torce? Ah, eu torço sei lá quem que tá no BBB. Ah, eu também torço. Ah, aquele lá, vamos cancelar mesmo. Todo mundo para de seguir, vamos odiar ele. Falar mal da pessoa. Isso é natural, entendeu? Então, as pessoas, cheias de pudores, não. Falar de quem tá do lado, não. Mas falar deles, sim. Não é diferente, percebe? E a produção, o nosso nível sim, e a produção do programa, ela instiga brigas, né? Porque se não tiver briga e discussão, a galera não vai... Não dá audiência. Não vai dar audiência. O que dá audiência? Fofoca. O que dá audiência? Briga. Mas isso é coisas sensacionalistas. Isso é por causa da frequência que a humanidade tá hoje. Exatamente. Se a humanidade tivesse uma frequência elevada, as pessoas iam ver isso e falar, que bobeira. Um reality show de budismo ou de retiro ia fazer mais sucesso. Né? Totalmente. Hoje, floparia. Mas, conforme vai elevando o nível, né, de mentalidade das pessoas, isso vai se tornando inconcebível, como é o Coliseu hoje, e coisas mais, né, evolutivas vão tomando frente. Então, talvez, né, lá há 100 anos, 200 anos, vão se lembrar do trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, onde mais de 99% da população mundial ainda não despertou, mas através dessas informações pode ser que 10, 20, 100, 1000 pessoas despertem. Mas, doutora, trazendo aqui para toda essa temática para nossa realidade, o que acaba acontecendo, eu passei por isso, acho que o Ricardo também, muitas pessoas que procuram a evolução, o autoconhecimento, é que a partir do momento que você começa a evoluir, você começa a se autoconhecer, você começa a mudar um pouco os seus gostos, os seus pensamentos, as suas amizades. E aí pessoas importantes, sempre foram importantes na sua vida, às vezes familiares, amigos, eles começam a te criticar, a te atacar, às vezes até zombar de você. E aí, nesse momento, você ouve o que elas estão falando e você deixa aquilo te afetar e fala, pô, eu acho que eu tô indo por um caminho nada a ver, eu tô sendo meio louco. Como não deixar essa voz externa afetar a gente? Não sou eu que uso a espiritualidade. É a espiritualidade que me usa. Quanto mais você eleva... Então, é só pensar. Quanto mais eu elevo a minha frequência vibracional, mais distante eu estou da o quê? Da massa. Se eu quero sair da massa e entrar no campo vibracional de alta frequência, que é o quê? A evolução, automaticamente eu tenho que entender que eu e a massa não vamos mais entrar em rapport. Então, maravilhoso. Se vocês me perguntassem qual a pior coisa que aconteceu com todo esse crescimento e ao viver o despertar, porque eu tô vivendo o despertar também. Ninguém que tá aqui no planeta despertou, né? Nós estamos dia após dia despertando. É a solidão. É um processo solitário. Puta, foda. Para todas as pessoas. Que estão despertando. Não dá pra fugir disso. Não dá pra fugir. O que dá é, ambiência é tudo. Então, veja, nós estamos nos conhecendo pessoalmente hoje e com certeza disso vai se tornar uma amizade, né? Que nós vamos nutrindo. E aí você vai conhecendo pessoas que também estão passando pelo despertar e vai nutrindo essas amizades. Enfim, você vai criando um novo ciclo. Mas até que isso aconteça, é desafiador. Então, quando eu era criança, eu já era muito diferente das pessoas da minha família. Então, minha avó falava, essa menina nasceu com um rei na barriga. Essa menina aí quer ser melhor que os outros. Por quê? Porque eu já tinha uma mentalidade... Eu já vim pro planeta com uma mentalidade diferente. Né? Mas eu não tinha despertado para essa mentalidade ainda. Conforme eu fui crescendo, os meus amigos foram, né, ficando para trás. E por que ficando para trás, maravilhoso? Porque você se torna chato para a pessoa. Então, por exemplo, se você estava acostumado a reclamar comigo, você vem reclamar e eu falo, olha, maravilhoso, eu entendo, mas se você continuar reclamando, não vai mudar. O que você acha de você ler esse livro? Você vai falar, pô, cara chato, meu.
Você acha o quê? Que eu vou resolver minha vida com um livro? Não, você não vai resolver com um livro. Não mas reclamando também não. Né? Posso te indicar um podcast? Faz essa reprogramação. Você começa a ficar chato para as pessoas. Por exemplo, antigamente, né, principalmente num momento de muita pobreza, porque o álcool, gente, a droga, né? Ela muitas vezes é o único recurso de lazer que a pessoa tem. Então, vocês podem perceber que a massa trabalha a semana toda, final de semana é o quê? Churrasco e cerveja. Mas é muita coisa. É cada 3, 4... Eu adoro cerveja, tá? Mas é cada 3, 4 caixas por final de semana. Por quê? Porque é o único lazer. Então, lá no passado, como eu me divertia assim, final de semana, se encontrava com os amigos, beber. Hoje eu já não quero mais. Eu não quero beber uma caixa de cerveja. Era que a gente saía também, ia pra música eletrônica. Totalmente. Nossa, era da hora. Chegava em casa às 7, 8 da manhã. Sábado e domingo era aquele dia de ficar na cama, né? Totalmente. Hoje em dia, eu e o Maurício, a gente até comentou, né? Putz, dá uma preguiça de fazer isso. Eu amo festivais, né? Mas hoje eu não tenho mais o pique de antes, gente. Porque você vai, é maravilhoso ali, mas depois... Hoje, eu preciso de 5 dias para me recuperar. Sim. Então, também. antes, você tomava um banho, você ficava ali na cama, né? Morgando ali, mas no outro dia você estava bem. Hoje, não. Eu lembro que eu fui na Tomorrowland o ano passado. Nós eu fui também em um dia do Tomorrow, que acabou cedo, acabou 2 da manhã, Sim. né? Eu cheguei em casa às 3, porque eu moro próximo de Sim, tu, né? Eu cheguei em casa às 3, ou seja, eu falei, não, vou acordar no outro dia. Zerada. Sábado, eu não saí da cama. Eu saí da cama umas 9 da noite, tomei banho, pedi um iFood e voltei pra cama. Domingo, eu falei, meu Deus, será que eu preciso ir pro hospital? Eu tô muito ruim. Gente, sério, eu comecei a pensar... Nossa, será que eu tô negando socorro pra mim mesma, né? Por quê? Porque hoje, já depois dos 30, o nosso corpo não se recupera mais como antes. E aí, você não tem mais vontade de ir tanto quanto antes. Quem ainda tá nessa vibração, quem tá nessa frequência, assim como eu também já estive no passado, que é o tempo todo. Então, meus amigos, bebe ali uma caixa de cerveja cada um. Na sexta-feira. No sábado, eu tô de ressaca. Não, vem pra cá de novo, vamos continuar. Não, ressaca mata com outra ressaca. Quando você começa a trilhar o caminho do autoconhecimento, você olha pra isso e fala... Putz, não tem mais sentido pra mim. E aí não eles vão legal. te julgar, né? E aí o que acontece? Eu ouvi que eu tava ficando metida, que eu não queria mais rolê de pobre. Eu falava, não, gente, a gente não pode fazer outra coisa, né? Você não quer fazer mais nada. Eu falava, não, eu não quero mais beber. Assim. Não quero ficar a madrugada inteira bebendo. Então, percebe? Vai ficando pra trás. Até relacionamento. Você tá se relacionando com uma pessoa X. Vocês começaram aqui. Quando vocês se atraíram, vocês estavam no ponto X. Conforme você vai estudando, vai se curando, vai, né, despertando. E essa pessoa não faz... 1 ano depois, não precisa de muito tempo. 1 ano depois, você tá aqui, a pessoa tá aqui ainda. E aí a pessoa não te reconhece mais. E você também não reconhece a pessoa. Não é o amor que acabou. É porque a vibração, ela fica... Você fica em campos vibracionais totalmente diferentes. Acaba relacionamento. Então, quando entra pessoas pro meu processo individual, que é, né, muito mais forte, porque eu tô trabalhando diretamente na vida da pessoa, eu já falo pra mulher ou pro homem. De preferência, traga o seu esposo ou a sua esposa. Façam os 2 juntos. Porque tem que evoluir junto. Porque se não evoluir junto, vai se separar. Caramba. Vai Eles separar. não vão mais conversar entre si. Não tem conversa mais, não tem mais. Conversar no sentido energético. Sim. Né? Isso é muito comum, né? Totalmente. É muito comum. E aí fala, não me ama mais. Por exemplo, no meu caso, que cresci muito, mudei muito a minha vida financeira. Ficou rica agora e não gosta dos pobres. Virou snob. Exatamente. As pessoas realmente têm essa visão. Não entendem que não é isso, é vibração. Então, por exemplo, eu falo, vamos viajar pra praia? Vamos. Não, vamos pra praia então, vamos passar no mercado, vamos pegar. Eu falo, gente, eu não quero beber. Nossa, olha como eu tô chata. Tá bom, então fica sem beber lá. Aí, tá bom, vou com os meus amigos, não bebo. A energia de quem tá bebendo e de quem não tá bebendo é outra. Então, se você tá bebendo uma caixa de cerveja com a pessoa, seu amigo fez uma piada, você vai rir. Você tá achando engraçado mesmo. Você tá na frequência da pessoa. Mas se você não tá bebendo, a pessoa tá muito chata, entendeu? Nossa, que brincadeira tonta. Nossa, que piada idiota. Então, a vibração, não gente, é a mesma. não é a mesma.
Mas uma dúvida, quando a gente está dando os exemplos mais relacionados a amigos, né? Sim. E quando é família? Você comentou dos seus avós, né? Que em um determinado momento você foi para uma frequência diferente da deles, né? Eles te criticavam muito, eu vi uns conteúdos de você na internet falando. Como lidar quando a sua família está em outra frequência? Porque uma coisa são os amigos, né? Que você pode escolher trilhar outro caminho, você vai parar de falar com a pessoa, talvez não vai fazer tanto sentido, mas beleza, é aquele amigo que foi bom durante uma fase, agora talvez não seja mais tão bom essa amizade. Mas e com os familiares? Como lidar com essa dificuldade de que você não vai poder largá-los? Pergunta incrível. Você só vai amá-los. E mais nada. Você não é o salvador. Você não pode querer que eles façam a mesma coisa que você, que acredite na mesma coisa. Então, os meus avós são muito diferentes de mim. Nós somos seres humanos totalmente diferentes. E ainda assim, eu vou para casa deles, nós almoçamos juntos. Quando eles começam a reclamar ou falar qualquer coisa, eu mudo sutilmente de assunto, puxo um assunto de uma outra coisa, fico ali um tempo de qualidade que seja bom para mim e para eles e vou embora. É isso, maravilhoso. Não tenho o que fazer. Então, é muito louco isso, porque, por exemplo, aqui no Ambiente Lean Podcast, é algo tão gostoso, a gente tá trocando uma ideia genial. Eu e o Maurício, às vezes, a gente vai almoçar ou se liga, a gente se fala todo dia, entra nos assuntos gostosos. Daí, quando eu encontro alguém que eu gostaria... Assim, tem gente que não dá nem para começar a falar esse assunto. Esse assunto mais, né, de Lean Podcast. Mas quando eu vejo alguém que eu vejo que dá para começar a entrar ali... Eu já me frustro logo no começo, mas eu fico querendo mostrar e não dá. E é uma frustração mesmo, né? Não tem jeito. É igual política, né? Não dá para convencer o outro lado. Você tem que cuidar da sua energia para que você vibre e atraia pessoas na sua energia. Maravilhoso. Tudo no universo é cíclico. Início, meio e fim. Não tente trazer as pessoas do passado para o seu presente, porque elas estão no passado justamente porque ali é o lugar delas. Acabou o ciclo. Nossa, mas dói, né? Pensar. Dói sim. Dói porque aí é que tá. Tem pessoas que você quer trazer, entendeu? Aqui no Lean a gente traz milhões de pessoas. Só que a gente não conhece elas na física, entendeu? Sim. De abraçar, de trocar uma ideia. Muitas vezes a gente não sabe o rosto delas. Sim. Mas a gente fica muito feliz de estar impactando essas pessoas. Agora, as pessoas que a gente ama, que estão no nosso dia a dia, a gente fala, pô, se a gente consegue impactar com mensagens super bacanas milhões de pessoas em outros países, como que eu não consigo impactar o meu irmão, o meu pai? E daí, quando eu vou tentar impactar eles... É um exemplo, né? Mas tem outras tantas pessoas tão próximas quanto. Eu não consigo. Eu falo, meu Deus do céu. Pra eles parece que é, sei lá, papo de louco, uma baboseira, assim. Mas E é meio frustrante, entendeu? Mas essa necessidade é o nosso ego. É o nosso ego de acreditar que a nossa verdade é a verdade definitiva. E não é. Entendam. Para nós, a nossa verdade é a verdade. Por exemplo, para os meus avós que foram criados na congregação cristã, tudo que a gente está falando aqui é uma blasfêmia contra Deus e nós vamos queimar eternamente no inferno. E para eles essa é a verdade absoluta. O meu avô faleceu recentemente e quando ele estava vivo, ele chorava mesmo de se emocionar. Ele falava, filha, eu fiz de tudo para te salvar, mas você preferiu ir para o caminho do inimigo. Caramba. Entende? É a verdade dele. E essa verdade, talvez, deles, né? Que nutre a alma deles, é o que eles precisavam viver nesse planeta. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendi. E tá tudo bem, entende? Eu não quero, por exemplo... Eu transformo a vida financeira, principalmente, que é o meu forte, de milhares de pessoas. Qualquer pessoa que entre, né, no meu campo, que queira uma transformação financeira, ela tem. Mas ela tem que querer, né? Agora, imagina, vocês acham que eu não queria minha família toda rica? Gente, é minha família, eu quero meus irmãos, eu quero minha mãe, eu quero os meus avós, eu quero os meus sobrinhos, quero todos. Mas se eles... É a mesma coisa de Jesus. Jesus estava lá, mas a pessoa tinha que ir até ele.
para ter aquela graça. É a mesma coisa o conhecimento ou qualquer coisa que você faz. Vocês têm o conhecimento aqui, mas para a pessoa ter esse conhecimento, elas têm que entrar até o seu canal, entende? Se a pessoa não for buscar no seu canal, não é você indo ali, bater palma e buscar ela na casa dela. Perceba que antigamente tinham até os testemunhas de Jeová, que todo final de semana iam na porta da casa das pessoas, batiam palma. Não existe mais. Verdade. Não existe mais. Por quê? Porque não é o caminho. O caminho não é você ir buscar no outro, porque essa é uma questão muito espiritual, muito profunda. Esse despertar, esse chamado, ele não é no mesmo tempo para cada um. Cada um tem o seu tempo. E talvez, na experiência humana que a pessoa escolheu vir para esse planeta, a experiência dela não era despertar. Talvez vai ser na próxima, né? E talvez vai ser na próxima. E tá tudo bem, entende? Entendo. Talvez uma pessoa que veio em outras vidas, matou, roubou, estuprou. E nessa vida, ela só foi uma pessoa neutra. Nossa, ela já evoluiu demais, entendeu? Sim. Pedir pra ela evoluir, despertar, é muita coisa. Só dela não matar, a alma dela já tá evoluindo demais. Sensacional. Sensacional. Eu queria falar sobre o não. Que você fala muito sobre isso. Porque quando a gente fala assim, pô, eu não quero mais que isso aconteça na minha vida, eu não quero que isso aconteça nunca comigo. E parece que quanto mais a gente fala não, mais a maior probabilidade disso acontecer na minha vida. O que acontece no não na ótica da lei da atração? É porque o não é nem na ótica da lei da atração, na verdade. É geral mesmo. A palavra não, ela é uma palavra neutra. Ela é uma palavra não reconhecida pelo cérebro. Então, por exemplo, quando eu falo para você, eu não quero que você imagine uma bola rosa. Não é para imaginar uma bola rosa de jeito nenhum. O que aparece na sua mente na hora? Aqui. Entende? Então, quando você fala, por exemplo, não quero ser pobre, o seu sistema, ele não detecta o não. É como se você estivesse repetindo sem parar. Quero ser pobre. Não quero... Pode perceber que as pessoas que mais têm medo de serem traídas são as pessoas traídas. Por quê? Porque esse medo que ela vibra de traição alimenta o campo com a frequência da traição. E volta não o que ela quer, o que ela é. Voltam os nossos medos, não os nossos desejos. O campo não separa o que é bom ou mal, porque certo, errado, bom ou mal é uma crença nossa. Para o campo, tudo é uma onda. Não existe vida no planeta sem positivo e negativo. Qual era o seu maior medo? Morrer. Morrer. Era E meu você maior ainda medo. tem ele? Hoje eu não tenho mais esse medo. Qual é o seu medo atual? Não, porque eu descobri que nós somos eternos. Ah, Mas quando eu era criança e acreditava que tinha céu e inferno e que existia a possibilidade de talvez eu ir para o inferno, porque eu não seguia à risca o que a religião dizia que era necessário para não ir para o inferno, então eu tinha muito medo de morrer e ir para o inferno. E você tem algum medo hoje? Hoje, eu estava pensando nisso esses dias, sabia? Que legal. Qual é o meu maior medo? Até para uma programação mental que eu estava fazendo. E eu nunca vivi, mas eu acredito que o meu maior medo é amar muito uma pessoa, estar casada com essa pessoa e essa pessoa morrer jovem. Eu acredito que esse seja o meu maior medo. Amar muito alguém que morra cedo. Mas então o medo e o desejo, eles têm a mesma força de atrair? Totalmente. Na verdade, o negativo é muito mais fácil atrair o negativo do que o positivo. Por quê? Por quê? Vamos imaginar, olha só que interessante. Cheguei aqui, olhei pra você e falei, nossa, como você é bonito. Você é muito mais bonito pessoalmente do que no vídeo. Imediatamente, o que você vai sentir? Algo gostoso, não vai ser? Sim. Ai, que legal, né? Bacana. Só que 5 minutos depois, você já esqueceu isso. Sim, verdade. Você lembrou ali na hora. Se falasse o oposto, eu ia ficar matutando. Foi um baita elogio. E ainda assim, depois você esqueceu. Mas se eu chegasse aqui e fizesse isso aqui, ó. Nossa, que diferente do vídeo. Nossa, você é bem mais bonito no vídeo, né? Aqui você parece mais musculoso lá, que você tá magro.
Mesmo que eu fosse só uma sem noção, você ia ficar ruminando isso aqui o programa todo e dias depois. E quando você encontrasse outras pessoas que falassem, você entrevistou a doutora Proton, mesmo que você não falasse, sua mente ia falar, aquela chata, aquela inconveniente, né? Aquela grossa. Entende? A gente coloca muita energia no negativo e simplesmente despreza o positivo. Por quê? É por isso... Porque vem já vem do nosso cérebro reptiliano, já vem da nossa programação mental de existência. Então, vamos voltar lá nas cavernas. A pessoa positiva, naquela época, não tinha vez. Ela morria. Imagina que você tá ali, olhando pro céu. Ai, que céu lindo. Pô, vê um leão, te come e acabou, entendeu? Para sobreviver, para o ser humano sobreviver naquela época, ele tinha que ficar o tempo todo em estado de alerta. Olhando para o lado, olhando na moita, olha em cima, tem animal aqui, não tem aqui. Entrar na caverna, né? Dormir dentro da caverna, fazer um fogo para espalhar. Porque senão morria. Então nós fomos... Porque o ser humano... Hoje nós estamos no topo da cadeia alimentar. Hoje nós somos uma espécie com muitos números. Acredita-se, com números, né, históricos, que lá na época das cavernas, nós começamos na África com uma média de 6 mil humanos da nossa espécie. Ou seja, se nós não fôssemos negativos, nós iríamos extinguir. Nossa. Então, já vem essa programação. Então, por exemplo, por melhor sucedido que sejam seus pais ou não, sempre uma geração depois está vendo algo mais fácil. Então, a programação do seu pai não tinha chat GPT. Se ele tinha que fazer uma redação da escola, da faculdade, ele tinha, por exemplo, eu que também fazia como os astecas e os incas, eu ia pra biblioteca. Não, eu ia, na minha época ainda, eu ia pra biblioteca. Aí eu tinha que ler o livro, eu tinha que resumir o livro, daí eu tinha que escrever naqueles papel... né, almaço, né, que fala? Tinha que escrever, eu tinha que fazer a capa com aquela régua que tinha A, B, C, D, sabe? Era difícil. Hoje não. Hoje, se eu tiver um filho, ele vai entrar lá no ChatGPT, vai escrever e vai... A inteligência artificial já pensa por nós. Antes não era. Então, perceba, de qualquer forma, a dificuldade, as coisas fáceis ou não, ao longo do tempo, estão evoluindo. Então, a gente vem de uma época, nossa programação primária, né? Era uma programação onde, se a gente fosse muito positivo, se a gente fosse ali ficar em mantra de gratidão, vinha um animal ali e te comia. Mas você quebrou esse cérebro reptiliano em você, né? Porque eu reprogramei a minha mente. Enquanto você não reprogramar a sua mente, você vai ficar com o mesmo padrão de crenças que você herdou. Agora, eu venho de uma família humilde. Vamos imaginar que você venha de uma família já classe média alta. Você já não veio com a programação que eu vim. Porque a sua programação mental já não tinha escassez, entende? Então, mesmo que a gente tenha a mesma idade, o meio familiar que você veio, o meio social que você viveu, altera totalmente as suas ondas de informação. Caramba. Nossa. Então, as pessoas que nasceram mais abastadas, elas já têm até uma vantagem mental. Na verdade, eu não Totalmente. diria uma vantagem, porque ela não experimentou medos que talvez vão deixar elas cômodas. É que depende. A gente se baseia muito no financeiro, por exemplo. Eu atendo muitos milionários que têm muito dinheiro. Dinheiro para, nossa, Dá e vender. nos manter pelo resto da vida. Mas tem outros problemas. Então, por exemplo, eu vim de uma família com muita dificuldade financeira. Mas, por exemplo, nós nunca passamos por nenhum processo de câncer, nenhum processo grave de doença na família. Você vem de uma família milionária, mas você viu seu pai e sua mãe morrer com câncer quando você tinha 12 anos de idade. Entende? Cada um de nós estamos vivendo algum processo de dor e de glória. Todos nós. Quais problemas que mais chegam lá para você? Financeiros é o maior, né? Problemas financeiros Sim, mesmo. problemas financeiros. Empresas pessoas falindo. Pessoas que estudaram muito, mas não conseguem ganhar dinheiro. Sério? Esse é o principal. É só teoria e não conseguem pôr em prática. Porque eu me especializei nisso, né? Então, eu atraio mais essas pessoas.
Então, na clínica, porque eu tenho 2 empresas, né? A empresa na área digital e a empresa, né, na área de saúde. Academia de Águias é? É o digital, é o produto digital. Então, no processo de terapia que eu faço, vem muitos executivos que querem acelerar os seus negócios e por crenças limitantes mesmo, por mentalidade, estão vivendo no raso, sendo que poderiam estar ganhando muito mais. Então, por isso, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver o tempo todo. Eu faturava 5 dígitos e agora eu faturo 7 dígitos. Eu comecei a fazer a mentoria e hoje eu ganho 3 vezes mais. Não é mágica, gente, é programação mental. Você está no nível que a sua mente está. Quanto mais você programa a sua mente para ela crescer, mais você cresce. Então, por exemplo, quem vocês são hoje... Por exemplo, vou me usar como exemplo. Quem eu sou hoje, a minha onda de informação me fez chegar até 500 mil de seguidores. A pessoa que vai chegar em 1 milhão de seguidores não é essa de agora. Eu vou precisar adquirir outras ondas, outra mentalidade para que a minha mentalidade esteja na vibração de 1 milhão. Vai ter O que você vai fazer para chegar nisso? Me aperfeiçoar dia após dia. Mas tem sei lá, por exemplo, alguém que quer começar a reprogramar a mente dela. Tem algum exercício simples que você pode falar para a gente fazer para começar, assim, só ter um vislumbre? Muito simples e gratuito. Assistir vocês todos os dias. Muito bom, gostei desse. É sério. Sim. São N... Imagina só. Eu vim aqui e nessas horas que nós estamos juntos, eu tô pegando todos os centenas de livros, milhares de horas de aula e de experiência e tô dividindo aqui. Então, essa pessoa não vai precisar ler todos os livros que eu li, assistir todas as palestras, vir em todos os cursos, porque ela tá recebendo agora. Aí, imagina que amanhã vem outra pessoa, mais outros milhares de horas. Aí ela só senta, liga no YouTube e assiste vocês. Pronto, ela já tá mudando a mentalidade dela, ela já está automaticamente reprogramando a mente dela. Se ela quiser ir além, ela pode entrar na Academia das Águias. Exatamente. E fazer a sua mentoria, né? Exatamente. Que é anual, se puder explicar, né? como é que ela funciona, né? Isso. Eu gosto de ser muito transparente. Qualquer pessoa consegue mudar completamente a sua vida sozinho. Consegue, tá? Se você estudar, se você ler, se você reprogramar, você muda a sua vida sozinho. Não precisam de você, não precisam de mim. A diferença é que vai levar muito tempo. Até você ler todos os livros, fazer todos os cursos, participar de todos os masterminds que eu já participei na minha vida. Saber se está indo na direção certa. Exatamente. Até você aprender sozinho, você vai precisar de pelo menos 10 anos como eu. A minha mentoria, ela faz você aprender em meses o que você levaria 10 anos. O que você ia precisar de décadas, você tem mastigado já, porque eu já passei pelo processo. Encurta o caminho. Exatamente. Então, quando a pessoa entra na Academia de Águias, por que academia? E por que águias? Águias, porque é o arquétipo de poder, Sim, né? sim. Águia é o arquétipo de maior poder que nós temos. Então, o objetivo é fazer você voar alto, é você chegar, né, no nível estratosférico do que você quer ser nesse planeta. Por isso, águias. E por que academias? E academia, porque a mentoria não é um curso. Ela é prática. O que a gente faz? A gente vai na academia e treina todos os dias, certo? O dia inteiro? Não, um pouquinho. É isso. É assim que você muda totalmente sua vida. Não é indo na academia e treinando 20 horas seguidas, mas é indo todos os dias e todos os dias treinando um pouco. Então, a minha mentoria te ensina essa mentalidade, te ensina a reprogramar a sua mente todos os dias. Então, quando você entra na Academia de Águias, a primeira coisa que acontece é você ganha o tratamento de reprogramação mental. Onde você vai apenas apertar um botão no seu celular e automaticamente você estará reprogramando a sua mente inconsciente. Ouvindo. Exatamente. Você vai ouvir aquele tratamento sem fazer nada, só ouvindo o som. Você vai ter aulas semanais comigo e eu vou te ensinar na prática, e nós vamos praticar todos os dias juntos, os exercícios mais poderosos
para enriquecimento, para mentalidade, para atrair a alma gêmea, para curar o corpo. Para autoestima. Então, para autoestima. Então, são 365 dias comigo. É um ano dentro do meu ambiente, dentro do meu campo quântico, aprendendo tudo o que eu fiz para chegar hoje onde eu cheguei. Que sensacional, hein? E do jeito que é gostoso conversar com você, imagino que todo dia estar em contato com você deve ser também muita gratidão, reconfortante, muita né? gratidão. Olha, eu tenho uma comunidade imensa. Eu sou loucamente apaixonado pelos meus prótons e eu também sinto um amor gigantesco deles por mim. É muito maravilhoso. Minha comunidade é muito abençoada. Antes de sentar aqui, eu pedi para o Criador para que ele guiasse as minhas palavras e me usasse como instrumento. E é exatamente isso que eu faço na minha mentoria. Eu acredito que eu estou aqui no planeta a serviço da luz. Usando esse conhecimento para atingir o maior número de pessoas e com essas pessoas crescendo, com essas pessoas adquirindo mentalidade diferenciada, elas vão mudando o meio familiar, mudando esse meio familiar, a gente muda a cidade, o estado, o país, o mundo. Mas eu acho, doutora, que para isso acontecer, primeiro tem que quebrar. Se isso não for quebrado, é impossível. Você pode receber o que for, os 365 dias, e não vai funcionar. Muitas pessoas têm uma crença de que Deus é como se fosse um pai que dá ou tira as coisas de você. E aí elas ficam pedindo ou ficam se martirizando. É por isso que nunca tem. O ser humano se tornou um mendigo. Você concorda com isso? Concordo plenamente. O ser humano se tornou um mendigo que quando lembra de Deus, porque as pessoas não querem Deus, elas querem um milagre. É que Deus é o caminho para o milagre. Então as pessoas nunca conversam com Deus ou se conectam com a fonte criadora, por exemplo, para agradecer. Você sabia que uma média de 250 mil pessoas morrem todos os dias? Isso quer dizer que o pai de uma pessoa, a mãe, a esposa, o filho de alguém morreu, mas você acordou, você está vivo, você está aqui comigo. Nenhum presente pode ser maior que esse. As pessoas não agradecem pela vida. Então, quando elas vão conversar com Deus, elas vão conversar como mendigos. Deus, por favor, né, me dê esse emprego, faça ele voltar, faça ela voltar, etc. Só que lembra, o campo não te dá o que você quer. Ele não entende isso, quer ou não. Dá o que você O campo te dá o que você é. E se você é um mendigo, o que o campo te devolve? Mais pessoas, situações que fazem você continuar sendo um mendigo. Como que elas quebram isso? Quebram mudando a mentalidade. Reprogramação mental. Quebram reprogramando a mente. Para mim, esse realmente é o caminho. Porque reprogramar a mente, maravilhoso, você reprograma de diversas formas. Quando você muda de ambiência, você está reprogramando a sua mente. Quando você escolhe parar de beber todos os dias e praticar um esporte, você está reprogramando a sua mente. Quando você troca o jornal pelo Lean Podcast, você está reprogramando a sua mente, entende? Cada escolha do seu dia, você está reprogramando a sua mente. Genial. Após assistir esse programa, a mente das pessoas que estão assistindo nunca mais será a mesma. Ninguém que começou aqui com a gente vai terminar igual. Nem nós somos as mesmas pessoas. Vocês são as mesmas pessoas de talvez 1h30 atrás? Não são. E amanhã não serão as mesmas que são hoje, entende? Nós estamos reprogramando o tempo todo com as nossas escolhas. Estamos gravando um CD novo o tempo Exatamente. inteiro. Hoje gravou mais um CDzinho lá, um pedacinho. Doutora Próton. Agora, o tratamento de reprogramação mental é diferente por quê? Porque ele vai atuar naquilo que está travando e bloqueando a sua vida. Ele vai atuar diretamente no problema. Esse problema geralmente está na criança interior, não tá? Muito. Como que eu converso com ela? Porque todo mundo fala, pô, você tem que tratar a sua criança interior, você tem que falar com ela. Mas como eu acesso algo que... Agora, você acessa agora, porque a sua criança, ela não é algo que foi, ela é algo que é. Ela está viva aí. No Passado, seu presente e subconsciente. futuro acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, eu faço regressão à vida intrauterina. Então, eu te coloco num transe hipnótico e volto lá para o seu primeiro mês na barriga da sua mãe. E você se lembra, e você fala o que você está vendo, o que você está ouvindo. Por quê, maravilhosos? Porque nós podemos acessar qualquer informação. Eu posso fazer com você uma regressão agora e você voltar a uma memória genética, uma memória ancestral. Porque, lembra, você é o seu pai e sua mãe, seus avós, bisavós, tá tudo aí dentro.
Você e o todo estão conectados o tempo todo. Então, como eu falo com a minha criança? Falando com ela mesma, agora. Então, por exemplo, hoje, me desculpa a modéstia, mas hoje eu me acho linda, loura, maravilhosa, extraordinária. Hoje eu tenho, né, uma autoestima totalmente diferente do que eu fui. Mas a minha criança ouvia que ela era um bolo de bosta, que ela era um colchão amarrado pelo meio. É isso que ela ouvia. Caramba. Eu não tenho essa criança hoje. Mas aquela criança teve. Então, o que eu fiz? Eu me conectava com a lembrança. Quando eu me conecto com a lembrança e eu começo a sentir o desconforto da lembrança, eu já estou em regressão. Eu já voltei lá. Volto lá e eu converso com a minha criança. Mai, eu sou você do futuro. Eu tô aqui para te dizer que isso não existe mais. Você cresceu, olha para você como você é linda, como você é maravilhosa. Você não é só maravilhosa fisicamente, você é uma pessoa que muda a vida das pessoas. Vem para cá, vou te trazer pro meu agora. Trago ela aqui, imagina. Só imagina. Imagina ela aqui agora, tá vendo? Ó, Mai, você tá aqui no Lean Podcast com amigos novos. As suas palavras vão ser luz na vida de milhares de pessoas. Você é esse ser humano agora. O que você acha que acontece com a sua criança? Nossa, é como se ela tivesse... não Exatamente. como, né? Ela está viva. Você mostra pra ela, você tá curando ela. Olha, agora, Mai, seguinte, Mai, agora você tem eu. Você tem a sua adulta. Eu faço muito trabalho de cura de criança interior. Você tem eu, você tem a sua adulta aqui. Você não precisa se preocupar. Ninguém mais é louco de mexer com você. Ninguém fala. Vem aqui, você tem eu aqui. Você não precisa ter mais medo, porque eu tô aqui pra você 24 horas por dia. Nossa. Começa a fazer isso. Que Vai forte. mudar completamente. Muda completamente. Porque a criança tá aqui. Muito bom. Nossa, sensacional. Mas aí muitas Inacreditável. pessoas que vão para essa linha, elas falam que o sentimento é maior do que o pensamento. Sim. O pensamento ativa o seu campo elétrico. E o sentimento ativa o seu campo eletromagnético, que é 5.000 vezes mais forte do que o campo elétrico. Mas, pô, com a emoção que eu acabei de falar aqui com a minha criança, você Isso acha que é não sentimento. tinha? Isso é emoção. Uhum. Eu não falei assim, ó, Mai, tô aqui, tá vendo? Ó, tá tudo bem. Não tem emoção nenhuma. Falei, olha onde você tá. Você tá aqui no Lean Podcast com amigos novos. Olha que maravilhosa que você é. Olha pra você. Você já entrou em rapport com a onda. Perfeito. Então, mas, por exemplo, aí você tá falando com a criança interior, mas quando a gente quer, sei lá, materializar um sonho que a gente tem pra nossa vida, se você ficar pensando só naquele sonho, ele tem uma força X. Mas se você sentir aquele sonho real, ele tem uma força 5x, 5.000x. Que é o sonho dela de 1 milhão, né? Pensamento positivo sem ação não gera resultado. Então, eu preciso pôr emoção, mas você não cria nada no futuro. O futuro não existe. A única coisa que existe é o agora. Então, Life is você now. sempre cria agora. Life is now. Ou seja, eu agradeço agora, eu vejo agora, eu tô comemorando. Peguei meu celular, vou fazer um story agora. Maravilhosos? Vocês estão vendo? Eu chamo os meus seguidores de maravilhosos. Eu chamo todo mundo de maravilhosos. Às vezes eu tenho que tomar cuidado com namoradas, etc, né? Porque eu chamo todo mundo de maravilhosa, até entender, né? Um dia aconteceu isso. A pessoa ficou ofendida. Um dia uma mulher me retornou no celular e falou, por que você está chamando meu esposo de maravilhoso? Né? Nossa. E ele era um paciente, né? Ela não entendeu. Eu falei, olha, maravilhosa. Gravei um áudio, né? Falei, maravilhosa, me desculpa. Se você me seguir nas redes sociais, você vai ver. Eu trato todos assim. Mas me desculpa, né? Quando eu for falar, eu não vou falar mais. Ela pediu desculpa. Falou, não, eu não entendi. Foi estranho. Eu vi um número diferente aqui. Não tinha entendido, enfim. Mas, né? Tem isso. Então, imagina. Eu tô aqui gravando. Maravilhosa. Seguinte... 999 mil pessoas aqui. Vai lá, compartilha que eu vou atingir 1 milhão de pessoas. Então, eu começo a fazer aquela festa, começo a contar, 999.999. Chegou 1 milhão. Eu visualizo, eu faço a festa daquilo acontecendo. Ponto, eu já criei.
Não é nenhuma força extra-humana. E isso feito diversas vezes. Você emite que onda pro campo? Uma frequência O que eu mais tô alta. emitindo pro campo? Muita felicidade. Eu tô explodindo. Olha a minha emoção. Eu tô mandando ondas de felicidade extremas porque eu bati 1 milhão. E elas são poderosas. São muito poderosas. Você é uma tela em branco. E você pinta essa tela em branco com as suas emoções. Se você faz sem acreditar... Vou fazer o meu diário da gratidão. Gratidão, universo, por 1 milhão de seguidores. Fui dormir. Não vai acontecer. Mas com o processo de visualização, você realmente emite essa energia. Então, por exemplo, tô com muita sede, aí eu bebo um copo d'água. Ai, que alívio. O que eu emiti pro campo agora? Uma onda de alívio. Bebi água. Tô com sede, não tenho água. Eu imagino que eu tô abrindo a geladeira. Aí tem uma jarra de suco de laranja que tá suando. Geladinho. Aí eu pego ela, coloco no copo, trago até... Gut. Nossa, que delícia. O cérebro não sabe distinguir real do irreal. Nossa. Vai dar uma relaxada já. Vai dar uma relaxada. Será que Jesus Cristo era mais ou menos isso que ele conseguia com o cérebro e um coração tão avantajado? É uma certeza. Ele tinha uma certeza Sim. tão grande que ele... Ele sabia quem ele era. Nós somos os criadores da nossa realidade. O problema é que ninguém nos fala isso. As pessoas acham que são um pedaço de carne perambulando pela terra. Nós achamos que nós somos a pior espécie porque nós matamos o nosso pai na cruz. É isso que nos ensinam. Jesus não. Jesus já era um avatar. Ele já veio, né, com outro nível de consciência. Ele sabia que ele criava a realidade. É por isso que ele não pegou, né, as 12 melhores mentes para tornar discípulo. Ele pegou o ladrão, ele pegou o qualquer. O Judas. Ele pegou ali qualquer homem, mas que tinha o desejo ardente de servir e capacitou essas pessoas. E falava, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda tem esse tamanho. Você será capaz de fazer coisas maiores do que o que eu fiz. Maiores até. Então, os ensinamentos de Jesus é exatamente o ensinamento da física quântica. Você é o criador da sua realidade. Talvez ele tenha sido o maior quântico que já existiu. Sem dúvidas, sem dúvidas. Quando ele tá andando na multidão e a mulher toca ele, ele fala, quem me tocou? E vem a mulher e fala, o senhor me curou? O que ele diz? Não, eu não te curei. Tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Por quê? Porque quando ela acreditou com uma fé imensa que ao tocar ela seria curada, ela foi curada, entende? Porque a fé dela, é a crença dela. A crença mais profunda e emocional dela é que se ela relasse em Jesus, ela ia se curar. Ela ia se curar. Automaticamente se curou. E ele deixou claro que não foi ele. Foi ela. E todos nós temos acesso a esse poder, né? Esse Todos que é o... nós. É simples. Jesus foi filho de Deus. Deus. Você é filho do quê? Deus. Então, Eu sou irmão dele. Deus daria poder só para um filho e para outro não? Que estranho, né? Imagina que Deus que é luz, força e onipotência que dá poder para um e para o outro não. Nossa. E Deus é energia, nós somos também. Exatamente. Nós somos E se a gente reprogramado com a reprogramação dos nossos ancestrais, e se o meu ancestral lá na raiz básico é Deus, ou seja, eu tenho uma programação Exatamente. de Deus dentro Na de mim. verdade, Nossa, você foi longe, e eu Deus entendi. é incrível, sim. Mas é exatamente isso. Não é uma suposição, é a realidade. Você é Deus. Só existe um tipo, é comprovado cientificamente. Só existe um tipo de energia em todo o universo observável. Você e Deus são uma coisa só. A diferença é que a centelha que você é não tem o nível de despertar de consciência do todo. Porque quando você volta para o seu estado de todo e sai do estado da matéria, você volta a ser ele. E o que aconteceu para a gente perder essa consciência de que a gente é Na Deus? verdade, foi sua escolha. A sua escolha de vir aqui viver uma experiência humana, que vai acabar. Então, Você mas não- será que nunca a experiência humana vai ser ter consciência de que todos nós somos deuses? O humano não tem, mas quando você sai da carne e volta para o espírito, você volta para o todo. Você volta com a onda de informação da experiência que você viveu.
Quando você volta para Mas o isso campo foi de energia... perdido. Concorda comigo que foi perdido esse poder Não- individual e Não foi coletivo? perdido. Não foi perdido, foi esquecido, foi escondido. Propositalmente, por conta da experiência humana. Por que é tão difícil? Porque vocês focam somente na matéria, somente no humano. Nós não somos humanos. Nós somos energia. Quem nós somos não é isso aqui. Nós só estamos vivendo alguns anos aqui, experienciando isso e indo embora. E quando você volta para o outro lado do véu, isso aqui, que não é a realidade, foi só uma experiência. Foi só um sonho. Estando aqui na matéria, é desafiador, porque nós estamos na matéria. Mas quando você começa a estudar profundamente a física quântica, entender tudo como funciona, começa a ver no microscópio que só existe um tipo de energia, você enxerga isso aqui com os seus olhos, mas se eu coloco um microscópio aqui, e a gente começa a olhar por esse microscópio, tudo isso aqui some. Vocês somem. Se você vir aqui do meu lado, ele não existe mais. Uhum. E aí, quando você começa a ver isso, e ver que tudo é uma ilusão, é surreal. Eu estava no oftalmologista anteontem, né? Por incrível que pareça, nós estamos falando de olhos aqui. E ele estava fazendo os exames e ele estava me mostrando, né? Como nós captamos a luz e como a luz vai transformando as coisas, imagens. Nada é real. O criador criou essa experiência. Ele estava mostrando nas máquinas, né? Uhum. Que fazia... Ele foi mostrando. Olha, assim que a retina faz. Daí mostrou o globo ocular. Olha, tem tantos músculos aqui segurando. O movimento desses músculos. Se você está olhando para frente, se você está olhando para longe, se você está olhando para perto. Essa compressão. A forma que entra a luz... Se entra muito ou pouca, é a forma que você está enxergando de perto ou de longe. Ele estava explicando tudo isso. É incrível. É por isso que conhecimento é poder. A Matrix ilude as pessoas com coisas rasas para que elas não tenham esse nível de conhecimento. Porque depois que você atinge esse nível de conhecimento, é uma coisa muito engraçada que falou na internet, depois que você vê, não dá mais para desver. Já ouvi isso. muito essa frase. Depois que você tem esse conhecimento, o seu nível de poder é surreal. Porque não tem mais como desver. E aí, aquilo que você se prendia de matéria, do que você vê e você toca, não faz mais sentido. Muito bom. Nossa, daí que vem sua autoestima atual. Exatamente. O conhecimento te libertou. Me libertou totalmente. E o que você diria para Mayara Paulina de antes dessa reprogramação? Se você pudesse sentar aqui no Lean Podcast, cara a cara, com nós e com a Mayara lá de trás, o que você falaria para ela? Estude física quântica. Só isso. Ela entenderia. Porque quando Só você começa... Somente isso. Estude física quântica. Só isso. Se eu perdesse a memória, eu pudesse programar só uma chave, só um código, seria uma voz dizendo: estude física quântica. Se eu perdesse todo o dinheiro, todos os meus bens, tudo que eu tenho hoje, e eu tivesse o conhecimento da física quântica, eu recuperaria tudo com o dobro ou o triplo só com o conhecimento que eu tenho. Genial. Uma dúvida que sempre fica para mim quando alguém fala sobre a física quântica é que o Einstein, ele criou a física, ele descobriu, né? E depois dele, só que ele falou a física quântica mais no sentido científico e tal. Na verdade, depois dele vieram várias pessoas que usaram esse conhecimento para realmente criar coisas na vida das pessoas. Como Hélio Couto e por aí vai. Na verdade, o Einstein não era muito a favor da física quântica, né? O pai da física quântica realmente é o Max Planck, tá? Então, se a gente for atribuir um pai, é Max Planck, tá? Mas ele só conseguiu, né, dar luz a toda a ciência porque tiveram muitos outros físicos antes deles que com a combinação da evolução da física conseguiu-se chegar na física quântica. Porque o que acontece? A ciência ela evolui com base enquanto ela consegue evoluir nas máquinas. Porque eu preciso analisar quantitativo e qualitativo, certo? Para comprovar. Então, eu pego um microscópio de 100 anos atrás, ele é de um jeito. Eu pego um microscópio quântico hoje, a gente tem em órbita, né, uma câmera filmando o universo não observável até então. Nós estamos dia após dia recebendo imagens
de um universo que a gente nunca teve Ciência. um equipamento que chegasse até lá. Então, o que nós estamos estudando de física quântica hoje, daqui 50 anos já vai ser outra coisa totalmente diferente. Porque nós estamos evoluindo, entendeu? Então, Max Planck só conseguiu, né, ter uma teoria quântica... Colocar em palavras. Porque é desafiador colocar em palavras, né? Mas ele só conseguiu gerar essa teoria quântica porque antes deles, muitos outros, inclusive queimados, inclusive mortos pela igreja, né? Deixaram poucos materiais que a junção desses materiais foi gerando, né, aquele conhecimento. Assim como a física quântica hoje tem dezenas de prêmios Nobel. Assim como cada ano que passa... novos físicos vão recebendo o Prêmio Nobel de Física Quântica. Por quê? Porque com base nesses estudos antigos e com a evolução da ciência, conseguem estudar e entender mais profundamente o comportamento subatômico e entender mais esse universo. Mas por que Einstein era contra a física quântica? Essa parte você me pegou. Porque ele falava que não dá para jogar dados com o universo. Ou seja, como que funciona a física quântica? É uma coisa muito incrível. Conte. Vou falar sobre a experiência da dupla fenda, que é uma experiência muito famosa. A experiência da dupla fenda, ela mostra o seguinte. Começo a jogar um elétron, que é um pedacinho bem pequenininho de matéria, certo? Enquanto essa câmera, ela tá filmando, o elétron se comporta como matéria. Certo. Quando eu tiro a câmera e tiro o poder do observador, ninguém está observando, o elétron não se manifesta mais como matéria, ele se manifesta como onda. Isso deu luz para entender que o ser humano é matéria e é energia ao mesmo tempo. É o observador que faz a gente viver como matéria ou como energia. Só se alguém está olhando, observando. Quando você quer muito uma coisa, você está observando, não tá? Você está colocando energia ali. Por exemplo... Daí materializa. Tá desempregado. Tu quer muito emprego. Você precisa de um emprego. Então, você fica desesperado ali. E faz entrevista, e vai, entrega currículo. Ninguém te chama. Quando um te chama, o que acontece em seguida? Mas 100 te chamam. Por quê? Porque no momento que um chamou, você soltou. Você parou de colocar ali muito desejo, muita vontade. E vibrar ansiedade. O que acontece? Tudo que estava no seu campo volta. Nossa. Então, uma pessoa que é ansiosa, ela não está... Não consegue cocriar. Ela não consegue cocriar. Ela não consegue, porque ela vibra ansiedade. A ansiedade é um pavor, é um desespero, é uma necessidade. Essa ansiedade não deixa colapsar a função de onda, como é falado, né, cientificamente. Muito bom, sensacional. Curtiu, Rosa? Adorei. O Rosa foi fundo aqui, né? Só instigando, só instigando.